Olá, estudantes do segundo semestre da terceira etapa da educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos começar aqui a aula 1 da unidade 1, também do nosso módulo 1. Eu sou Núbia Pontes e serei a sua professora de Biologia. E o assunto de hoje é esse que está aí na tela. Vamos ver um pouco sobre zoologia. Será uma aula introdutória e eu aproveito para fazer uma apresentação mostrando o que é que você vai estudar, tá? Então vamos ver aqui um pouco de biologia, em especial essa área que é a zoologia, que é a ciência que estuda a vida animal. E vamos estudar os animais analisando diferentes características, estruturas, formas do corpo, desenvolvimento, crescimento, reprodução, locomoção e sistemas, além de um pouco da ecologia e da evolução destes grupos. E nessa sessão também apresentarei aqui características principais de cada grupo de animais e vou trazer informações interessantes sobre algumas espécies e você aprenderá mais um pouco sobre fisiologia, anatomia, comportamento e evolução de cada grupo, cada filo e descobrirá também como a zoologia pode ser fascinante. Então, vamos lá? Você já está preparado? Já está preparada? Vamos dar início aqui, começando falando justamente, sobre esse campo de estudo que é a zoologia. É uma área, então, dentro da biologia, que como vocês já tiveram uma prévia aí, tem como objeto de estudo os animais. E estes seres vivos, os animais, estão classificados dentro de um reino. Que reino é esse? É o reino animal. Então, existe um tipo de classificação dos seres vivos em 5 reinos. Tá? Então, temos aí o reino Monera, Protista, Fungi, plantas e animais, né? Então, nesse 5º reino estão classificados os animais e nós vamos dedicar a nossa atenção agora a eles. E vocês sabiam, por exemplo, que esse reino é o mais diversificado de todos? Ele apresenta mais de 1 milhão de espécies descritas, sem contar aquelas que ainda são desconhecidas pelos cientistas, pelo ser humano. E posso dizer que há animais vivendo em diferentes habitats, com diferentes modos de vida. Por exemplo, você consegue identificar aí na imagem quais seriam os habitats e quais seriam os modos de vida destes animais? Nós temos animais, por exemplo, que vivem em ambientes aquáticos, como por exemplo aqui na imagem nós temos a tartaruga, mas nós temos também outros, como por exemplo peixes, tá? Alguns mamíferos, como por exemplo as baleias e algumas aves, inclusive, que são boas nadadoras, como os pinguins. Ambiente terrestre, nós temos aqui uma grande variedade de mamíferos também, como aqui na imagem você pode ver um guepardo representado, como também outros animais do mesmo grupo de felinos, né? A maioria dos animais que nós conhecemos e lidamos aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são terrestres, como gatos, cachorros, bovinos, e temos também aqueles animais com um modo de vida parasitário, ou seja, eles vivem no corpo de outros animais, são parasitas, como por exemplo os carrapatos, aí na imagem você vê um carrapato representado, nós temos outros como o piolho, também é um exemplo de vida, de animal que tem um modo de vida parasitário. Tá? E continuando, além disso, podemos falar também sobre as diferentes formas de alimentação desses organismos, né? Por exemplo, temos animais que são herbívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de matéria de origem vegetal, né, como por exemplo aí na imagem representada a girafa, mas temos também diferentes espécies de cervos, de bovinos, né, que são animais exclusivamente herbívoros, e temos também aqueles animais que se alimentam de outros animais, ou seja, a origem da alimentação é de animal, então eles são chamados de
carnívoros, como representado aí na imagem, né? Temos uma leoa, mas temos outros animais do nosso convívio também, como gatos, cachorros, lobos, que são animais carnívoros. Existem animais que são onívoros. O que significa isso? Se alimentam de tudo um pouco, de origem animal, de origem vegetal. Você sabia que o tucano é uma ave onívora? Ela se alimenta de frutos, mas ela também pode se alimentar de pequenos animais, inclusive pequenos mamíferos e outras aves. E temos animais que têm o hábito alimentar detritívoro, se alimentando de detritos, matéria orgânica em decomposição, como a minhoca, que se alimenta desses detritos que estão misturados ali ao solo onde ela vive. Tá? Então, você conhecia já esses termos? Animais que são herbívoros, carnívoros, onívoros, detritívoros, tá? Então, são diferentes modos de obter alimento. E falando em características de seres vivos, tem 3 delas que você não pode se esquecer. Dá uma olhadinha aí na tela. Todo animal, ele é eucarionte, multicelular, heterótrofo, ou você pode dizer heterotrófico. Tá? Então, o que é que significa cada um destes termos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o que significa dizer que o animal ele é eucarionte? Esse eucarionte tem relação com o tipo celular que forma o organismo deste ser vivo. Existem 2 tipos celulares básicos, célula procarionte e célula eucarionte. Todos os animais têm células eucariontes. E os procariontes são quem, então? Eu coloquei aqui na imagem para você ver a comparação. Célula procariótica, que existe nos seres procariontes, são células mais simples em estrutura. Elas têm uma membrana plasmática, citoplasma e o material genético, que é essa molécula vermelha aqui na imagem, fica ali enovelado, disperso no citoplasma. Não tem uma estrutura que separa o material genético do citoplasma da célula, que é toda essa porção interna aqui, onde você tem ali mergulhados, além do material genético, algumas estruturas, como por exemplo, ribossomos, tá? Então essa seria uma estrutura básica de um procarionte. E quem são os procariontes? Os principais representantes são as bactérias. Além, então, das bactérias, existem outros organismos, como, por exemplo, as arqueias. Mas e os eucariontes? Então, lembra lá dos 5 filos que eu falei? Monera, protista, fungi, plantas e animais? Reino Monera é todo de procariontes. Os demais são seres eucariontes. Então, temos aí protozoários, temos os fungos, as plantas e os animais como seres eucariontes. E qual que é a característica da célula eucariótica ou eucarionte, aqui representando uma célula animal? A principal diferença de um para o outro é a presença de núcleo, ou seja, uma membrana que delimita, envolve e separa o material genético da célula, que é o quê? Material genético são as moléculas de DNA, tá? Então, nas células eucariontes, o material genético não fica disperso no citoplasma igual nas células procariontes, fica dentro de um núcleo. Outra característica dos seres, ou melhor, dos animais, né, que são eucariontes, inclusive, é o fato de eles serem multicelulares. Você pode dizer também que eles são pluricelulares. Significa que o organismo deles é formado por várias células. Não vou nem dizer mais de uma célula, porque não tem organismos formados por 2 células. Então são centenas de células. Então você junta aí centenas de células para formar aí o organismo de um animal, tá? Nenhum animal, então, será unicelular. Todos eles multicelulares. E, por fim, heterotróficos, né? Estava falando até então sobre as formas de alimentação dos animais. Todos eles precisam buscar alimento,
seja de origem vegetal, de origem animal, na forma de detritos, porque nenhum deles produz o seu próprio alimento. Já estudou sobre isso? Que as plantas produzem o próprio alimento? Os animais não. Eles precisam obter essas moléculas nutritivas que fornecem energia diretamente do meio onde eles vivem. No organismo deles vai acontecer apenas a digestão, ou seja, a quebra dessas moléculas, liberando energia para o metabolismo. Mas eles mesmos não produzem o próprio alimento, ou seja, não produzem essas moléculas energéticas. Quem faz isso? Os produtores, que são as plantas, organismos que fazem fotossíntese. E, voltando aqui nos animais, a gente pode classificá-los. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra conexões entre os principais grupos animais, começando de um ancestral em comum. Então, todos os animais, analisando evolutivamente, eles vêm de um ancestral primitivo, antigo, comum, tá? Um ancestral que seria, então, muito semelhante a uma célula de protista e que foi se modificando, se adaptando ao longo do tempo, evoluindo e dando origem a esses diversos ramos e a biodiversidade existente atualmente. E nós vamos falar nas próximas aulas aqui também sobre esses diferentes grupos e vou citar, como foi mostrado na apresentação, algumas características de cada grupo. Mas então, o reino animal pode ser dividido em subgrupos. Que subgrupos seriam esses? São os chamados filos, tá? Existem aproximadamente 35 filos animais, mas no nível médio a gente não estuda todos estes e a gente se concentra em apenas 9. Quais são os principais 9 filos, né, grupos de animais que nós vamos ver aqui? Dá uma olhadinha aí na imagem. Os principais 9 filos são esses que estão aí no topo das setas. E eu vou enumerar aqui para vocês. Olha, primeiro grupo é o grupo dos poríferos. Já viu aí, já ouviu falar sobre as esponjas do mar? São exemplos de poríferos. Segundo grupo aí na tela, os quinidários. Quinidários são as água-vivas, por exemplo. Grupo dos plateumintos. São vermes de corpo achatado, inclusive é isso que esse nome significa. Plate significa achatado, euminto significa verme, então verme de corpo achatado. Por exemplo, a planária. Próximo grupo, os nematódios, tá? Que são os vermes de corpo cilíndrico, como por exemplo o principal representante, a lombriga. Depois temos os moluscos, que como o próprio nome diz, caracteriza eles como sendo animais de corpo mole. Alguns apresentam concha, outros não. Depois nós vamos ver quais são. E temos também os anelídeos, que esse nome também indica para uma característica muito importante, que é o corpo segmentado em anéis, tá? Então, são, por exemplo, as minhocas. Temos os artrópodes. Artrópodo significa patas, pés articulados. São animais que têm, além disso, um exoesqueleto. Temos também o filo dos equinodermos. Equinodermo significa pele, derme, com espinhos. Então, a gente vai ver aí que é o caso das estrelas do mar, por exemplo. E, por fim, o filo dos cordados, no qual nós, seres humanos, estamos, inclusive, incluídos, tá? Que é um filo que tem esse nome, porque nós vamos ver nas próximas aulas, porque durante um estágio do desenvolvimento do embrião, forma-se uma estrutura chamada de notocorda, que é como se fosse o guia da coluna vertebral, tá? Então, a notocorda, presente então nos cordados, esse filo que inclui seres humanos, por exemplo, tá? Então, nós vamos ver nas próximas aulas
detalhes sobre estes filos. Para a gente fechar aqui, pessoal, vamos de duas questões, rapidamente. Vamos fazer juntos. Questão número 1. Um determinado animal adulto é desprovido de crânio e apêndices articulares. Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer ao grupo dos, letra A, répteis ou nemateumintos, letra B, plateumintos ou anelídeos, letra C, moluscos ou plateumintos, letra D, anelídeos ou nemateumintos, ou letra E, anelídeos e artrópodes. Destes grupos que eu citei aqui, quais que eu falei que tem o corpo alongado e cilíndrico? O que seria aqui? Só comentando, desprovido de crânio e apêndices articulares. Estou falando aqui de um invertebrado, mais adiante também teremos mais atenção para esses termos. Mas respondendo a essa questão, a resposta aqui, o gabarito, seria a letra D. Tanto anelídeos quanto nemateumintos, que você também pode chamar de nematódios, são vermes, tá? Então são de corpo cilíndrico. E resposta aqui da nossa questão. Próxima, para a gente fechar. De acordo com a classificação de Whittaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino Animalia um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Tá? Então, a característica que não serve para animais. Animais, então, têm nutrição heterotrófica? Tem. São organismos multicelulares? São. São seres procarióticos? Não são, lembra? São eucarióticos ou eucariontes. Então, a gente já achou aqui a nossa resposta, tá? Porque o restante está correto. Tem tecidos verdadeiros, que nós vamos estudar melhor mais adiante, e apresentam um estágio embrionário chamado de blástula, que eu também vou falar com vocês mais adiante. Pessoal, então é isso. Aqui a gente termina essa nossa introdução à zoologia e damos continuidade numa próxima aula. Até lá e tchau, tchau!